o julgamento, o impeachment do prefeito do Recife, João Campos, do PSB, que está acontecendo nesse momento. São imagens ao vivo da capital pernambucana. O Carlos Madeiro vai trazer informações, relembrar aqui para a gente o que está em jogo nesse julgamento. Madeiro, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todo mundo que está aí no estúdio, Josias. Esse processo de impeachment, ele vai analisar, né, se vai ser aberto ainda, na verdade, não é a votação do impeachment, se vai ser aberto o processo e o João Campos afastado do cargo, por conta da nomeação no final do ano de um procurador que teria furado a fila das pessoas com deficiência. Esse procurador fez o concurso em 2023, ficou na posição 63 da ampla concorrência e após 2 anos ele apresentou um laudo dizendo que tem TEA, né, transtorno de espectro autista. E por isso, ele mudou da classificação geral para a classificação de pessoas com deficiência, alterando um resultado já final homologado. E o que aconteceu? Essa nomeação gerou muita crítica, inclusive a Associação de Procuradores Nacional e do Recife criticaram a nomeação, falando que a homologação do concurso já deveria ser definitiva, não poderia nunca ser alterada. E quando foi uma semana depois, já no dia 31 de dezembro, após um recurso do procurador que deveria ter sido nomeado inicialmente, a prefeitura reviu isso. Só que um vereador questionou, apresentou um pedido de improbidade, né, dizendo que o ato é de improbidade administrativa e que, por isso, a Câmara deveria julgar esse processo de impeachment, abrir um processo de impeachment, e é o que está acontecendo agora em votação lá na Câmara do Recife. A gente está acompanhando, já está em fase de votação, as duas partes já apresentaram suas justificativas e agora, por maioria simples, eles vão decidir se abre ou não esse processo. Boa tarde, não, bom dia. Bom dia, obrigado pelas informações. O prefeito João Campos tem maioria na Câmara? A ideia é que isso não passe, viu, Sakamoto? A expectativa é que não passe. É natural até, né, um prefeito com tanta popularidade, inclusive até na eleição a gente via muitas figuras que se candidatavam ali à Câmara que nem eram ligados ao grupo do João Campos, fazendo campanha e, ao mesmo tempo, fazendo alguns elogios ao João Campos. A popularidade dele é muito alta. Agora, tem grupos, inclusive na galeria aí da Câmara, que estão protestando contra o João, pedindo a abertura do processo. Há uma divisão, mas essa divisão é muito maior para o João Campos. Eu acredito que não deve passar, não. Carlos Madeiro, obrigado pela participação conosco, meu amigo. Um abraço para você. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Vamos com imagens de novo lá da Câmara do Recife, né? Trazendo, portanto, as informações sobre esse pedido de impeachment do prefeito João Campos. A justificativa é a mudança do resultado de um concurso público para procurador do município. Na seleção, o advogado Marco Vinícius dos Santos Batista havia sido o único aprovado nas vagas para pessoas com deficiência. Ele deixou de ser nomeado em detrimento de Lucas Vieira Silva, filho de uma procuradora do Ministério Público de Contas, e do juiz Rildo Vieira da Silva, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Lucas havia feito a seleção sem optar pelas vagas afirmativas, mas pediu reinscrição no concurso depois de receber 2 anos depois da inscrição, né, diagnóstico de autismo. 3 procuradores concursados, procuradoras, opinaram pelo indeferimento do pedido. Mesmo assim, o requerimento foi acolhido pelo procurador-geral do município, Pedro Pontes, que ocupa o cargo por nomeação do prefeito. Teve uma repercussão. Isso tudo foi alvo de críticas por associações e tal, e o prefeito voltou atrás e nomeou o candidato, portanto, deixa eu ver aqui, voltou atrás e nomeou o candidato inicialmente aprovado no concurso. Depois, o político se tornou alvo de processo de impeachment. Nesse pedido, o vereador Eduardo Moura, do Novo, afirma que, ao alterar o resultado do concurso, João Campos cometeu crime de responsabilidade e atos de improbidade administrativa. Se for aceito, as irregularidades serão investigadas no Legislativo e, nesse caso, o gestor deve ser afastado de suas funções. E aí, Sakamoto? Praticamente, é claro, o direito da minoria de pedir o impeachment do prefeito, mas ele não vai passar. Quando o João Campos, por isso que eu perguntei para o Madeiro, quando o João Campos foi eleito com uma alta votação, carregou junto uma base muito grande. Tanto é que ele deve sair agora em março, vai se desincompatibilizar para tentar o governo do estado de Pernambuco, né, disputando com a Raquel Lira.
né? Que inclusive é uma outra polêmica. Essa polêmica do impeachment deve ser uma polêmica do dia. Depois enterra. Tem o grampo, né? Tem a espionagem lá. Exatamente. Isso aqui não vai passar. Mas a outra polêmica, aí sim, real, que inclusive a STF mandou investigar tudo, é essa questão do grampo. Né, não só do grampo, de você grampear os carros, grampear os secretários da administração João Campos por parte do governo estadual, né? E isso vai dar ainda pano para manga, isso vai dar um problemão, né? Ainda mais neste ano eleitoral, em que os dois grupos, em que a Raquel Lira e João Campos devem se enfrentar nas urnas. É isso aí. A seguir falaremos que o relator da CPMI do INSS quer a quebra de sigilos fiscal e também bancário de Lulinha, o filho do presidente Lula. Depois do intervalo tem mais. Fica aí. Josias, aqui para o YouTube, sua análise sobre esse pedido de impeachment do João Campos. É meio constrangedor o vai e vem do prefeito em relação à nomeação Ele nomeou o filho de um juiz como procurador e o filho do magistrado ganhou uma vaga de concurso público que estava destinada a pessoas com deficiência. Depois argumentou que o contemplado era autista e, diante das críticas, ele volta atrás. É muito constrangedor, né? Sobretudo porque o juiz, o Rildo Vieira, ele tem alguma conexão com esse caso que nós estávamos mencionando, o caso em que o governo do Estado fez uma espionagem ali em relação a um dos secretários da prefeitura, comandada pelo prefeito do PSB, esse João Campos. Então, o juiz arquivou uma investigação, essas investigações todas, até o Gilmar Mendes interveio nesse caso, referendando o arquivamento, mandando investigar essa bisbilhotagem lá de Recife, né? Agora, o impeachment não vai passar, mas que é constrangedor, essa ida e vinda, nomeia, depois desnomeia. Se desnomeou, é porque não estava seguro em relação ao preenchimento da vaga, como disse, uma vaga destinada a pessoas com deficiência, ao filho do tal juiz, o Rildo Vieira. Então, se o prefeito não tinha convicção, ele não deveria ter nomeado. Agora, isso não é caso de impeachment, em primeiro lugar. É caso de, eventualmente, até de improbidade, poderia se verificar em que delito o prefeito teria se enquadrado, se é que houve infração à lei. Agora, ele tem maioria na Assembleia, tem maioria na Câmara de Vereadores, e é improvável, né, que esse impeachment passe. Agora, é constrangedor. O contexto da disputa eleitoral lá em Pernambuco, e o João Campos vai disputar o governo do Estado com a governadora, né, e a Raquel Lira, acho o nome dela, e a disputa se esboça como uma disputa com golpes abaixo da cintura, né? Que não convém. Recife o estado de Pernambuco é um estado tão evoluído politicamente, o ideal é que a disputa eleitoral fosse devolvida aos trilhos. Boa, Josias.